O Evangelho segundo o Espiritismo de Estudo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é de se duvidar que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que é confirmado por Jesus e seus profetas de uma maneira formal. De onde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Suas palavras sobre esse ponto e sobre muitos outros serão um dia acatadas e respeitadas quando forem interpretadas objetivamente, sem parcialidade. O Evangelho segundo o Espiritismo de Estudo, capítulo 4, item 16, versos 1, 2. Cartilha. Quarta pequena carta. Reencarnação e ressurreição. Nascer de novo, da água e do Espírito. Mas a essa autoridade, sob o ponto de vista religioso, vem se unir, sob o ponto de vista filosófico, as provas que resultam da observação dos fatos, quando se quer chegar às causas partindo dos efeitos. Ela só pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. O Evangelho segundo o Espiritismo de Estudo, capítulo 4, item 17, versos 1 e 2. Aprendiz do Evangelho, as novas prosseguem, alimentando a alma de esperanças. As novas sobre a reencarnação chegam aos ouvidos da humanidade. Aprendiz amado. A dramática questão encontrada neste capítulo sobre a reencarnação, ou seja, sobre a doutrina da pluralidade das existências, sobre a autoridade bíblica quanto a ela. Jesus a afirmou ou a negou? Um fato, no entanto, põe fim a toda essa polêmica questão da reencarnação. O Cristo retornou de entre os mortos. Testemunhou com a sua própria vida a continuidade da vida após a morte, constatada em algumas de suas passagens. A transfiguração no monte, onde os discípulos veem Moisés e Elias. Mateus 17. Quando aparece aos discípulos na estrada de Emaús, ou no cenáculo, e prova a Tomé que está vivo. Na pesca, orientando seus seguidores entristecidos que continuassem a jogar a rede, ou seja, a perseverar. Enfim, a doutrina espírita tem nesses fatos o seu pilar e deixa para o estudante do Evangelho, à luz dos Espíritos, um indicador de reflexões e esclarecimentos mais profundos. Trata-se da obra de um espírita, Severino Celestino da Silva, analisando as traduções bíblicas. Por Fátima Farias, na íntegra, um texto sobre o autor e algumas questões que elucidam, iluminam, consolam. O Espiritismo na Bíblia, por Fátima Farias. O teólogo e professor universitário paraibano Severino Celestino da Silva não aceita críticas sem fundamentos lógicos. Cansado de ouvir falar que a Bíblia condena o Espiritismo, consultou 16 Bíblias e ali encontrou disparidades de conteúdo. Lembrou-se das palavras de São Jerônimo. A verdade não pode existir em coisas que divergem. Decidiu mergulhar na fonte hebraica da Bíblia. Comparou com as versões em grego e em latim. E descobriu que as traduções apresentam conceitos políticos e pessoais dos seus tradutores,
que comprometeram sua autenticidade. Debruçou-se na pesquisa, teve a ideia de reunir o resultado no livro Analisando as Traduções Bíblicas, que aponta as distorções ocorridas nos textos sagrados de Moisés até hoje. A obra teve tamanha repercussão pelo Brasil afora e até no exterior, 3 edições em menos de 2 anos, que já recebeu proposta para editá-la em espanhol e esperanto. Ele consultou ainda 103 referências bibliográficas que colocam o Espiritismo no seu devido lugar perante a Bíblia, provando também que os fenômenos mediúnicos, a reencarnação e as bases do Espiritismo ressaltam dos textos sagrados. Precavido, ainda foi buscar o aval do israelense Gad Azariah, que revisou os textos em hebraico. Celestino revela que na Bíblia se encontra toda a crença da reencarnação por parte dos profetas e do povo hebreu em todas as épocas, e do próprio Cristo, que pregava sobre o retorno do espírito noutro corpo, inclusive afirmando textualmente que João Batista era o Elias que já vivera no tempo dos reis de Israel e que havia voltado reencarnado no corpo de João Batista. Dos 23 capítulos do livro, 8 se referem à reencarnação na Bíblia. Celestino considera a Bíblia o livro mais fantástico do universo, por possuir um indiscutível conteúdo moral religioso e de relacionamento do homem com Deus. Porém, constata que ainda é muito incompreendida pelo homem. A Bíblia, hoje em português, diz ele, representa uma verdadeira torre de Babel, e se perde aquele que busca entender a sua mensagem. Este foi o motivo que o levou a escrever este livro que traz verdades importantes para quem quer seguir um Deus único, misericordioso, infinitamente justo e bom e, sobretudo, amor. É um livro que mostra ainda a inexistência de religiões na Bíblia, bem como a inexistência da condenação à doutrina espírita. Ele leva você a refletir sobre o amor, a prática da caridade, o amor ao próximo, e que a fé sem obras em si é morta, explica. As religiões tradicionais costumam argumentar que a Bíblia não se refere ao Espiritismo, mas Celestino tem a resposta. Realmente, a Bíblia não apresenta em nenhuma de suas páginas referência ao Espiritismo, de onde logicamente se conclui que não poderia proibir a sua prática ou condená-la. Seria até uma incoerência. A doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec em 1857. Já a Bíblia foi escrita 4.000 anos atrás. Como poderia condenar uma doutrina que surgiria tanto tempo depois? O que encontramos em todas as suas páginas são fenômenos mediúnicos incontestáveis e realizados pelos profetas que eram, na verdade, grandes médiuns.